galera, tudo bem? Pra vocês que me acompanham também no meu blog, vocês já devem estar sabendo que em 2014 eu tô fazendo o Desafio das Releituras, que basicamente é ler todo mês um livro que eu já tenha lido em algum momento a partir de 3 anos atrás. No mínimo 3 anos atrás. Enfim, pro primeiro mês do Desafio das Releituras eu escolhi reler A Menina que Roubava Livros. Tanto porque esse mês lança o filme aqui no Brasil, porque lá fora já lançou há muito tempo, como também porque esse é um dos meus livros preferidos. E, enfim, resumidamente, do que se trata A Menina que Roubava Livros, pra vocês que não conhecem, ou pra vocês que conhecem, mas não lembram totalmente da história, é a história de uma garota chamada Liesl Memminger, não sei como é que se fala esse nome em alemão, e ela é uma vítima da Segunda Guerra. A mãe dela é obrigada a deixar ela num abrigo com pais adotivos, porque não pode mais cuidar dela, tem todo um rolo com a família dela que ela não sabe exatamente o que é. E quando ela tá a caminho desse novo lar dela, o irmão dela falece no trem. E esse é o primeiro encontro da Liesl com a morte. Pra quem não sabe, o livro é narrado pela morte, que, enfim, meio que se encanta por essa personagem da Liesl, que se torna uma sobrevivente. E nesse novo lar da Liesl, que fica perto de Munique, numa cidade que eu não sei pronunciar o nome, ela acaba se acostumando com a vida nova, com os pais novos dela, que são o Hans e a Rosa, com os novos amigos, enfim, vai contando toda a trajetória dela em conjunto com a história dela como roubadora de livros. A Liesl, quando chega nessa casa nova, ela tem 9 anos, não sabe ler nem escrever, mas logo no primeiro dia antes dela chegar, quando ela tá assistindo ao enterro do irmão dela, um coveiro deixa cair um livro e ela rouba esse livro. E no futuro vai se tornar o primeiro de uma série de roubos de livros que, enfim, acabam se tornando a paixão da Liesl e também, de certa forma, a sua válvula de escape. Isso bem por cima, a história vai muito mais fundo do que isso. E foi uma experiência e tanto reler A Menina que Roubava Livros. Eu li a primeira vez esse livro em 2007, logo que lançou eu tinha 15 anos, então já faz aí uns... Meu Deus. Caraca, eu vou fazer 22 anos, já faz o quê? 7 anos? Já faz uns 7 anos! Meu Deus! E eu lembro que na época eu demorei muito tempo pra ler. Eu não tava muito acostumada com livros tão adultos, eu tava lendo muito fantasia mais leve, eu tava lendo muito Meg Cabot, coisas bem mais, enfim, suaves. E eu peguei esse livro porque eu tinha lido uma indicação dele numa revista, tava lá nas listas de mais vendidos e eu queria saber porquê, enfim, achei bacana a ideia da história. Comprei o livro, demorei bastante tempo pra ler porque o livro ele é bastante denso, enfim, tem uma leitura bastante complicada pra uma pessoa de 15 anos, eu imagino, pelo menos pro meu eu de 15 anos. Tem várias inserções de palavras em alemão que... Muito engraçado, foi que agora, quando eu tava relendo, eu fiz um curso de alemão durante um ano, não me lembro de quase nada, mas eu ficava parando assim a leitura e tentando pronunciar as palavras em alemão, pra ver se eu lembrava de alguma coisa, tipo, sem ver a tradução pra ver se eu conseguia entender. Enfim, coisas meio bestas, e eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu simplesmente passava batido pelas partes em alemão, porque, enfim, não sei o que quer dizer mesmo, não sei ler essa porcaria, então, quem liga. Enfim, eu lembro que eu demorei bastante tempo pra ler, umas boas semanas, e foi um caminho super tenso, e aí eu me lembro de chorar muito, assim, lendo o final, porque tem um final bastante emocionante, mas eu não me lembrava exatamente por quê. Eu me lembrava da morte de um personagem que tinha sido particularmente dolorosa e eu sempre achei que, tipo, era por isso que tinha doído tanto, que era porque esse personagem morria. E, na verdade, quando eu fui reler, eu vim preparada psicologicamente pra isso, e é muito engraçado porque a Morte, a nossa narradora, ela antecipa vários dos acontecimentos. Então, antes de muitas coisas acontecerem, ela já vai, tipo, falando pra você que vai acontecer. Ela já te dá o spoiler no meio do caminho. Então, tipo, várias páginas antes de tal morte acontecer, ela já tá te contando que o cara vai morrer em algum momento, sabe? E isso é muito tenso. Mas mesmo assim eu não tava inteiramente preparada porque eu não me lembrava de tudo da história. Então quando chegou no final agora, quando eu tava relendo, e eu descobri, eu me surpreendi de novo com o que ia acontecer, bateu muito mais forte, porque eu não sei, eu acho que da segunda vez meio que tem um apelo emocional maior.
E aquilo me derrubou de uma maneira que eu chorava de soluçar muito mais forte do que eu me lembro de ter chorado quando eu tinha 15 anos. E depois eu fechei o livro e eu não conseguia parar, porque aquilo tava saindo, assim, em convulsões. E, enfim, foi horrível. E ao mesmo tempo foi muito engraçado de comparar, porque eu lembro que eu tava com umas amigas minhas, quando eu tava terminando de ler, porque eu tava viajando. E eu falava pra elas, eu não lembrava que X pessoa morria, eu não lembrava. Tipo, por que eu li isso aqui? Por que eu fiz isso comigo? E aí eu meio que prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia ler esse livro. Mas aí eu lembrei que ainda tem o filme, então não adianta nada. Mas agora que se passaram alguns dias e deu uma baixada, e eu consegui... Na verdade eu já tinha pensado sobre várias coisas. Eu fui postando no Facebook também várias coisas que eu pensava enquanto eu tava lendo. E eu acho impressionante como o fato de eu ter lido o livro uma vez, mesmo que há tanto tempo, porque enfim, tem vários livros que eu li tipo, outras vezes há muito tempo, e mesmo assim eu me lembro muito da história. Eu acho impressionante como o fato de eu já ter lido não influenciou em nada a minha resposta emocional. Eu conhecia a história, eu sabia a premissa, eu sabia como terminava. Ok, eu tinha esquecido várias coisas, mas isso não influenciou em nada a minha emoção durante a leitura e a minha emoção depois e o peso de tudo isso pra mim. E eu fico me perguntando, tipo, eu fico tentando lembrar como que o meu eu de 15 anos reagiu a isso, porque relendo agora, aqui com os meus quase 22 anos, tipo, eu não sou, sei lá, velha, não sou uma super adulta, mas eu já sou mais madura do que eu era naquela época. E tem tanta coisa que eu entendi agora e que eu tenho a impressão de que eu deixei passar porque eu não me lembrava de ter percebido. Sabe, coisas nas entrelinhas e, enfim, aquelas coisas pequenas, mas muito significativas. E já naquela época, 5 anos atrás, 5 anos atrás, aqui tá dado, 7 anos atrás, o livro significou muito pra mim, se tornou um dos meus livros preferidos. E eu fico me perguntando, tipo, sem eu ter entendido metade de tudo que tem nesse livro, ele já tinha se tornado um dos meus preferidos. Então, sei lá, meio que eu fiquei impressionada com isso, de eu ter entendido ao mesmo tempo em que eu não entendi tudo. E, enfim, reler foi uma experiência muito maçante e ao mesmo tempo muito boa. Eu reli muito rápido. Eu me lembro de ter demorado umas 2 semanas, pelo menos, da primeira vez que eu li. Dessa vez eu demorei 3 dias. Então é uma velocidade, assim, completamente incomparável. Eu fiquei com um pouquinho de medo também de, sei lá... Que às vezes você gosta muito de um livro numa época e quando você relê ele vários anos depois, ele não tem o mesmo peso. De repente, sei lá, não tem o mesmo significado pra você. Por qualquer questão, sabe? Sei lá, de repente é um livro que é muito bom pra uma certa faixa etária sua, combina muito com o momento, e depois quando você vai reler ele não tem aquele apelo. Então eu fiquei com muito medo de existir esse problema de eu colocar uma pressão muito grande em cima de um livro que já era um dos meus preferidos, mesmo não tendo lido ele por muito tempo. E, enfim, eu fiquei com medo de isso tudo meio que se perder enquanto eu lesse, sabe? De eu reler e eu ficar pensando, não era tudo isso que eu lembrava. E foi completamente diferente, sabe? Essa pressão existia, mas no final das contas, enquanto eu tava lendo, ele se provou muito mais do que eu lembrava. Então eu tô, enfim, positivamente surpresa e muito feliz. E definitivamente esse é o meu segundo livro preferido. Eu não tiro ele dessa posição, não tiro esse mérito. Enfim, foi uma grande leitura, uma grande releitura. E agora eu tô feliz de ter feito, de ter me proposto esse desafio, de verdade. E isso me deixa ansiosa pelos próximos que virão, pelas próximas releituras, enfim, pra reviver esses outros momentos, pra ver se o mesmo vai se repetir com outros livros. Se você não conhece o Desafio das Releituras, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar pra ir pro post lá no meu blog, pra vocês darem uma olhada e descobrirem o que é esse desafio, como participar se vocês quiserem, qual é a minha lista de leitura pra esse ano, de releituras, porque, enfim, ainda tem as outras leituras. E, enfim, estão todos convidados a participar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém também já leu ou releu, ou enfim, pretende reler A Menina que Roubava Livros, deixem nos comentários, me digam o que vocês acharam. Enfim, se vocês curtiram, deem um like. E não deixem de se inscrever no canal pra continuar sempre por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima!